né, grávida de 6 semanas. E aí eu não sentia enjoo, não sentia sintomas de gravidez, não sentia nada. E eu descobri a gravidez bem cedo, com 2 semanas eu já tinha descoberto. Eu não senti enjoo, não senti nada. E aí eu ficava assim, nossa, não parece que eu tô grávida e tal, né? Que legal essa gestação, não tô sentindo nada e tal. E aí eu senti acho que 2 vezes um enjoozinho, mas coisa pouca, assim, sabe? Aí eu peguei e fui fazer o ultrassom com 4 semanas. E aí não deu pra ver, eles pediram pra repetir com 5. Quando eles pediram pra repetir o ultrassom com 5 semanas, eu fiz. E aí não tinha bebê, não tinha desenvolvido. E no dia, eu lembro dessa sensação de tipo assim, eu cheguei no hospital e aí eu fui fazer o ultrassom, aí o médico falou assim, olha, né, eu tava com uma amiga, aí o médico falou, olha, não desenvolveu o bebê e é isso, a gestação não evoluiu. Eu entrei na sala do médico depois para avaliar o ultrassom, ele repetiu, aí eu, sabe, algo tão confuso, como assim não desenvolveu? Aí eu perguntei pro médico, então quer dizer que foi psicológico, minha gravidez? Aí o médico, não foi psicológico, você estava grávida, mas seu útero, né, estava com tudo pronto para receber o bebê, você tem uma bolsa gestacional, mas só que ele não desenvolveu. E aí eu fiquei assim, gente, sabe, é muito estranho, porque você fica pensando, como não desenvolveu? Minha barriga tá crescendo, e é assim, porque a gente não quer entender, justamente porque a gente não quer que aquilo esteja acontecendo. E aí eu lembro que eu até mandei mensagem pra minha irmã falando, não tem bebê, kkk, tipo, de tão confusa que eu tava. E depois eu fui começando a entender o que tava acontecendo. E quando você começa a entender que você perdeu o seu filho, você sente assim, um vazio, vou até chorar. Você sente um vazio muito forte, porque é como se a sensação de perder um filho, não sei como é a sensação de uma mãe que perde o filho já em uma idade avançada, ou, né, o filho já adulto, jovem, criança, não sei. Eu estou relatando o filho na minha barriga, né, mas a sensação é como se tivesse arrancado um pedaço seu e você sente um vazio que nada preenche, a não ser Deus. Tipo, nada. Você sente como se tivesse realmente pegado assim com a mão tirado de você. E o problema é que quando a pessoa tem um aborto, geralmente os médicos pedem. Eu não sabia disso, isso nunca foi falado pra mim. Se fala pouco sobre aborto, né? Porque é uma coisa dolorida de se falar, né? Então as pessoas não falam muito, mas os médicos pediram pra mim, a obstetra, enfim, pra esperar 30 dias pra conseguir expelir, né? Pro meu corpo expelir naturalmente. Porque aí eu ia conseguir ter uma coisa mais natural, não precisaria fazer procedimento cirúrgico, nada. E aí lá vai eu esperar os 30 dias, né? E são 30 dias de vazio mesmo, é como se eu estivesse vivendo no deserto. Fico pensando como que pra Nossa Senhora foi. Porque Nossa Senhora, quando o anjo anunciou pra ela que ela teria um filho e esse filho ia salvar a humanidade, mas só que ela teria que entregar ele para Deus de volta, ser sacrificado, né, pela humanidade. E aí ela aceitou e viveu com esse filho e criou, ensinou a falar, ensinou a andar e depois ela entregou para Deus, sabe, com muita dor, mas de bom grado. E aí eu fico pensando, meu Deus, como Maria é incrível, assim, como a minha mãe é maravilhosa, né? Isso só me faz amar mais Nossa Senhora, né? O quanto ela é especial e o quanto ela me ensina a viver a dor do luto. Porque a dor que você sente quando você perde um filho é realmente do luto. Você sente aquele vazio e é um vazio, nossa, é estranho. Eu lembro que eu não consegui expelir, né? Eu tive que fazer o procedimento cirúrgico. Fiz uma indução, né? Que foi muito triste também essa indução, porque você sente a dor, você tem as contrações, você tem um expulsivo, mas só que o bebê não existe, né, ali. Então o bebê não vem para os seus braços depois do sofrimento, né, como um parto normal. E aí eu até falava assim pra minha amiga
que estava me acompanhando no dia, eu falava assim pra ela que eu tava sentindo muito, muito a dor física, mas doía também a dor do luto, né? A dor de perder e de não ter um bebê. E foi muito difícil pra mim essa perca gestacional por isso. E aí depois que eu fiz o procedimento cirúrgico, porque mesmo expelindo e tal, meu útero tava muito sujo ainda, então eu tive que fazer o procedimento, não a curetagem, que ela é um pouco mais arriscada, né, mas a mil que eu fiz. E aí quando eu voltei da anestesia, tinha uma mãe do meu lado, eu lembro, assim, tava na sala de anestesia e tinha uma mãe com um bebê recém-nascido, né, no colo dela, ela dando carinho nele, e tipo assim, ela tava no leito do meu lado. Eu lembrava do Rael o tempo todo, que tava em casa me esperando, mas eu via aquele amor daquela mãe tão grande por aquele bebê. E aí, tipo assim, eu podia ter ficado revoltada ou ter ficado triste, mas não. O que me veio, o amor da mãe pelo filho que acabou de nascer, ela dando carinho, sabe, conversando com o bebê que tava em cima dela. E aí o amor que ela sentia por aquele filho fez eu sentir um amor pelo meu bebê, que estava no céu, que está no céu, muito grande. Eu falava, filho, intercede pela sua mãe, sabe, eu tô com você. Foi, tipo, muito bom te receber no meu útero, foi incrível ter você comigo. E agora você tá melhor que você tá contemplando a face do Cristo, né? Você tá recebendo os abraços de Nossa Senhora, coisa que é nosso sonho como católicos, né? E aí eu falava, então aproveita aí do céu e reza por mim, intercede por mim, pede pro Nosso Senhor cuidar de mim, né? E falava assim, e o amor dessa mãe me transmitia esse amor. E aí eu volto pra Nossa Senhora, o quanto que o amor dela pelo filho dela, de se entregar, nos transmite esse amor, nós mães que perdemos os filhos na barriga ou depois, enfim. E ela nos transmite isso, né? Nossa Senhora, o amor dela transborda a ponto de tocar o nosso coração e ter forças para enfrentar, né? Uma perca assim. Eu ficava sentindo um vazio, sabe? Muito grande, um luto, não ter se despedido e tal. E eu comecei a rezar, né? Eu até pensei em fazer, tipo, um enterro, escrever uma carta e enterrar essa carta, representando todos os meus sentimentos, mas acabei que não fiz. Eu só comecei a rezar e pedir consolo pra Nossa Senhora, e eu fui entendendo que meu filho era um anjo no céu, e ele tava intercedendo por nós. E o Rael me consolou muito, né? Eu sinto pelas mães que já tiveram abortos desde a primeira gestação, né? Que não tiveram nenhum filho e vivem aborto. Isso é muito doloroso e eu me compadeço da dor delas, porque eu imagino o quanto deva ser difícil. Depois de 3 meses, a médica falou que já era seguro engravidar de novo. A gente esperou e tal. E aí, 3 meses depois, nós estávamos de novo esperando um bebê. E, nossa senhora, o desespero que foi quando eu descobri, não por medo de ter bebê, nada disso, mas por não saber o que ia acontecer. Tipo, sei lá, se eu ia perder, se não ia, enfim. Comecei a rezar. Aí eu fiz 30 de São José, me aproximei de Santa Rita, né? E Santa Rita tocou muito meu coração, principalmente na parte da história dela que a madre pede pra ela regar um galho seco, né? Rega um galho seco e cuida como se fosse uma planta. Ela começa a regar com todo o amor do coração dela, que ela cuidava do jardim, né? No convento, depois que o marido dela morreu, os filhos também. E aí ela começou a regar aquele galho seco. E aí depois de um tempo, aquele galho seco floriu, né? Tipo, ele cresceu folhas nele. E aí eu falava pra Santa Rita, eu falava assim, Santa Rita, você pode, pela sua intercessão, né? Quem faz é o próprio Cristo, mas pela sua intercessão você pode fazer com que meu galho seco crie folhas também, né? E aí eu ia pedindo isso, e eu pedi insistentemente para que meu galho seco criasse folhas, criasse flores, pela intercessão de Santa Rita. E pedia para São José me valer, né? E cuidar de mim nessa gestação. E aí, como todos sabem, ou pelo menos alguns sabem, eu tenho diabetes tipo 1, né? Todas as minhas gravidez são de risco.
Eu não tenho tireoide, porque eu tinha suspeita de câncer, então teve que fazer a retirada do nódulo, né, da glândula inteira. Então, eu tenho bastante problema para engravidar, sim. São gestações de risco, minha saúde não é uma das melhores. E o que aconteceu? Na gestação do Rael, minha glicemia ficou perfeita. Eu consegui controlar muito bem, tanto que ele não nasceu gordo, não tive problema nenhum, né? Agora, nas outras gestações, e não é diabetes gestacional, é diabetes tipo 1 que eu tenho desde os 11 anos. Nas outras gestações, nessas duas últimas, minha glicemia ficou muito alta. E eu tentando controlar e pedia pra Deus me ajudar a controlar, sabe? Foi muito difícil. E eu vejo o quanto é difícil, o quanto quando eu vou envelhecendo, eu vou ficando mais velha, minha glicemia vai piorando nas gestações, enfim. Uma situação assim que, nessa gestação em particular, essa segunda, ou essa terceira, né, que a primeira foi do Rael, a segunda do bebê, que é um anjo, e nessa terceira, tava 500, tava bem alta mesmo, e o máximo que tem que ficar é 140. E aí eu ficava, meu Deus, como que esse bebê tá lá dentro, sabe? Como que ele tá lá dentro do meu útero desse jeito? Porque quando a glicemia sobe demais, o sangue para de circular direito, fica tudo muito doce, né? Muito açúcar no sangue. E aí nada funciona muito bem. Quando tá muito baixa também, eu já tive várias hipoglicemias. É como se faltasse energia lá pro bebê. Tipo, não tem açúcar nenhum no sangue. E aí é como se não funcionasse meu organismo, como se realmente faltasse energia, não tivesse nutriente, não tivesse nada pro bebê, ar, para ele respirar, nada. E aí eu fiz ultrassom com 6 semanas esse, e aí deu pra ver o bebê, mas eu fiz com 6 semanas e um dia, deu pra ver o bebê, tinha bebê lá dentro, e o médico falou, olha, a partir de 6 semanas o coração já desenvolve, né, então, vamos voltar daqui a 5 dias pra ver de novo, né, comecei a rezar. Rezava, pedia pra esse galho seco florescer, e enfim. E aí quando eu voltei lá, 5 dias depois, o médico constatou que não tinha evoluído o coração. E aqui estou eu na espera dos 30 dias pra expelir de novo meu terceiro bebê. Quantas orações eu fiz? E aí eu acho engraçado porque essas orações não fizeram com que o bebê tivesse vida ou o milagre da vida acontecesse no meu útero. Não, essas orações fizeram o galho seco do meu coração florir. Quando o médico falou que não tinha evoluído, a certeza do meu coração de que tava tudo bem, assim, a certeza do meu coração de que os meus filhos estavam no céu e que eles eram santos e que eles não serviam para esse mundo porque eles já estavam santos desde o meu útero, é essa certeza que me consola. É isso que me faz entender que tá tudo bem, sabe? Que me trouxe o consolo. Mas talvez se eu não tivesse feito orações, essas coisas, não teria melhorado essa minha visão, né? A oração não muda a vontade de Deus, né? Ela muda o nosso coração para entender a vontade de Deus, porque Deus é imutável, Ele é um só e Ele sabe o que é o melhor pra gente. E a partir do momento que eu me coloco a serviço da vontade de Deus, eu falo, Senhor, eu sou Tua, faz a Tua vontade na minha vida, é isso. Eu tenho que aceitar o que Ele quer pra mim, porque foi eu que escolhi que a vontade dEle fosse feita na minha vida, né? Eu que pedi por isso. E aí Deus levou os meus filhos e levou porque Ele quis pra Ele, né? Só que o que eu penso é que Deus quis pra Ele porque eu já tinha filhos santos, então esses filhos vieram santificar o meu útero. Então isso não é uma tristeza, é porque nós somos muito apegados, né? Eu já idealizei esses filhos, já entendi quando eu estava grávida, já desejei eles com todo o meu coração, né? Mas quando nós somos abertos à vida, eu ainda corrijo o termo abertos à vida. Eu não sou aberta à vida, eu sou aberta à vontade de Deus. As pessoas falam, vocês são abertos à vida, vão ter quantos filhos por ano? Sabe, tipo isso, um filho por ano se não vier gêmeos e tal. Não, a gente vai ter quantos filhos Deus quiser que nós tenhamos. Se tiver só o Rael, vai ser só ele,
sabe? Se tiver 10 filhos, vão ser os 10 filhos. São quantos filhos Deus quer que nós tenhamos. Então, ser aberto à vida é você abdicar da sua vontade, do seu querer e se colocar realmente nas mãos de Deus. E hoje eu entendo isso, mas o que me fez entender foi a oração. Então, a oração nessa gravidez, essa segunda particularmente, veio moldar muito o meu coração para entender, né? Que, igual a música do Juninho que fala, né? Tua vontade me ensina que não é tudo como eu quero. E o do seu jeito sempre é o melhor pra mim. Deus sabe o porquê que é melhor pra mim. E Deus sabe de tudo. Então, o que a gente questiona muito é esse vazio. O vazio fica. Por mais que eu entenda, por mais que eu receba isso e que eu entregue nas mãos de Deus, assim como Nossa Senhora entregou Jesus nas mãos de Deus, eu me espelhei nela para ter forças para entregar, né? Falar, Senhor, é teu antes de ser meu, né? Porque é dele. Mas o vazio que fica, tanto da primeira quanto da segunda gestação, é igual. Mas só que esse vazio, é nesse vazio que a gente confirma a fé. É nesse vazio que eu falo, quem vai preencher esse vazio? Eu vou deixar quem preencher? A angústia, a tristeza? Não posso fazer isso. Porque se eu me entreguei a Deus, Ele vai preencher esse vazio. E eu acho que todas as mães que perderam filhos sentem esse vazio. Mas só uma pessoa pode preencher, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não tem outra pessoa, não tem nada que possa fazer com que esse vazio saia do seu coração. Então que o Senhor venha no meu coração e no coração de tantas mães que choram e que sofrem, Ele venha consolar e preencher essa dor e esse vazio que a gente sente, né? Porque nós somos muito apegados, né? Nós queremos pra nós, mas a gente precisa aprender que é de Deus, então pra Ele tem que voltar. Todo o começo de gestação, eu pego a Bíblia e faço e leio o que Deus me mostrou. Nessa gestação específica teve várias passagens, mas só que uma me chamou a mais atenção quando eu descobri a gestação, que eu vou ler aqui. Na gestação anterior, o Senhor tinha me mostrado uma passagem falando que eu passaria por tribulações, né? Mas Ele estaria comigo todos os momentos. Então Deus já mostrou o que tinha acontecido, né? O que ia acontecer. E nessa gestação, eu peguei essa passagem de Jeremias, capítulo 31. Eu vou ler só alguns versículos a partir do 15, que fala: Raquel que chora os seus filhos. Assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, lamento, choro e amargura. É Raquel que chora os seus filhos e recusa ser consolada, porque eles já não existem. Assim diz o Senhor, descansa tua voz do gemido e das lágrimas dos teus olhos, pois o teu sofrimento será recompensado. E isso me alivia, porque assim, o Senhor mostra o que está acontecendo, que eu choro pelos meus filhos, eu sinto falta, mesmo não tendo convivido com eles igual o Rael, mas só que o Senhor me mostra que para eu descansar, não precisa ficar buscando incansavelmente outros filhos e eu quero ter outro filho agora, não sei o que, não. Eu quero buscar o amor de Deus e entender qual é a vontade dele para minha vida. Então quando Ele fala, não chore, descansa o seu choro, vai ficar tudo bem. É um consolo que Deus me mostra, né? E que vocês mães que sofreram com isso, sintam esse consolo também. E deixem Deus preencher esse vazio. Porque só Ele pode fazer mudar algumas coisas no seu coração. É isso que eu tenho pra falar hoje.